Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu nome é Maxiel e eu sou do curso de Artes Visuais. E hoje a nossa aula de hoje será sobre a arte gótica, referente à disciplina de História da Arte, da professora Cícera Divine. Bom, para começarmos, a arte gótica foi uma expressão artística da Baixa Idade Média, do século VIII, que perdurou até o Renascimento. Denominada de arte das catedrais, ela era realizada nas cidades e foi uma reação ao estilo românico e pretendeu rivalizar com os mosteiros e basílicas que eram construídos no campo. Um exemplo de arte gótica, na atualidade, podemos ver a Catedral de Milão, na Itália. O marco histórico desse movimento ocorreu nas mediações de Paris, quando a Abadia Real de Saint-Denis foi construída, entre os anos de 1137 e 1144. Essa basílica é considerada a primeira edificação, com características da arte gótica como sua fachada, com três portais que levam às três naves dentro da igreja. Outro exemplo, justamente, é a Abadia de Saint-Denis, como foi falado na. Bom, mas por que o termo gótico? Ele foi originalmente criado para menosprezar a arte que não seguia os padrões artísticos da Grécia e da Roma clássica. Entretanto, a palavra gótico, que vem de bárbaro, portanto, significa meio que atrasado. Então, segundo a mentalidade medieval, logo ganhou outra conotação, ou seja, outro significado, quando passou a ser associado às cidades mais modernas da Europa, com suas catedrais monumentais. Segundo alguns estudiosos do assunto, o advento do estilo gótico representa o ápice da conquista da cristianidade unificada. E, em outras palavras, podemos dizer que a arte gótica representa uma síntese bem-sucedida entre religião, filosofia e arte. Então, daí que vem essa denominação arte gótica. Bom, primeiro vamos começar com a arquitetura. A arquitetura gótica é o resultado dos avanços técnicos obtidos pelas corporações de construtores. Eles conseguiram dominar a geometrização e suas relações matemáticas, com um objetivo muito claro, a verticalidade, visto que buscavam um direcionamento para o céu. A arquitetura foi a principal expressão da arte gótica, e a ela estará atrelada a pintura e a escultura. Aqui, como um bom exemplo da arquitetura, é a Catedral Gótica de Canterbury, em Inglaterra. Bom, a arquitetura gótica, continuando, ela é a desmaterialização das paredes mais finas e leves, bem como a distribuição da luz no espaço, possibilitada um número maior de vãos e janelas, permitindo um espaço mais livre e luminoso. A luz mística e grandiosa constitui o veículo para a comunhão com o divino. O arco em ponta e a rosácea, também chamada de mandala, serão atribuídos continuamente presentes nesse estilo arquitetônico, o qual busca substituir o horizontalismo românico pela verticalidade, ou seja, cada traço e características aqui citados são os que denominam como a arte gótica é bem representada. E aqui, na direita, a gente podemos ver a rosácea no interior da abadia de Saint-Denis, na França. Podemos ver os detalhes, as cores, as luzes, como tudo retrata o divino e o sagrado. Bom, pulando para outro assunto, agora podemos falar da escultura gótica. A escultura gótica também expressa o desejo da verticalidade, contudo esboça também o naturalismo capaz de atribuir movimento e vida às esculturas, as quais são quase sempre um complemento de arquitetura. Também é comum a presença de esculturas de monstros ou figuras humanas nos telhados das igrejas góticas, a fim de escoar as águas fluviais. E essas representações são intituladas as gárgulas, como a gente tem costume de ver em filmes, em desenhos. Então, as gárgulas nas paredes desse período gótico justamente serviam para isso, para escoar as águas pluviais sobre os telhados. Então, é uma característica bem forte e bem importante desse período. Já a pintura gótica, ela irá se delinear claramente em meados de 1350, quando terá lugar fora da arquitetura, o qual adornava muralhas, afrescos e vitrais. De toda forma, ela buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo religioso da escultura e da arquitetura. Nessa pintura, do lado direito, podemos ver o afresco chamado A Lamentação, de 1306. Os vitrais, ou seja, os pedaços coloridos de vidro unidos por chumbo, tinham como objetivo emocionar o espectador e ensiná-lo sobre a religião católica presente naquele período. Assim, depois de falar sobre as esculturas, sobre a pintura e a arquitetura, que são marcos importantes da arte gótica, chegamos ao fim, ou seja, o fim desse período, que dá pelo Renascimento, que começou no final do século XV. Gradualmente, substituiu o estilo gótico na Europa, trazendo uma nova ênfase na estética clássica e na redescoberta das influências greco-romanas. Podemos ver na imagem do lado direito o interior da Catedral de Sevilha, na Espanha. Em resumo,
A arte gótica ela é conhecida por suas impressionantes catedrais, vitrais, floridos e que dão ênfase na verticalidade, proporcionando um ambiente espiritual e grandioso para o culto religioso da Europa medieval. Então, assim, ela desempenhou um papel importante na história da arquitetura e da arte ocidental, sendo um marco não só para o mundo, mas para todo o período da Europa que viveu com base no contexto em que a arte gótica foi representada. Obrigado pela atenção de todos e essa foi a nossa aula.